Ei, gente, a paz. Mais um devocional aqui no canal com vocês. E a mensagem de hoje é: Deus tem o controle de tudo. Às vezes na nossa rotina, em meio ao caos, a gente não percebe, a gente não se lembra que Deus é quem Ele é e que Ele sabe de todas as coisas, não é mesmo? Então a palavra de hoje é: Deus tem o controle de tudo. E eu vou estar lendo para vocês de onde eu vou tirar essa afirmação. No livro de Isaías, capítulo 45, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Quem é Ciro? Para começar, né? Ciro, nesse texto, ele ainda nem existia. Mas Deus já fala sobre a existência dele, antes dele existir. Ciro, ele é tratado aqui como o libertador de Israel. Israel tinha se revoltado contra o Senhor, como em toda a história deles, né? E Deus leva esse povo, né, para um exílio na Babilônia, o povo de Judá. E eles são exilados pela Babilônia. E no livro de Isaías, não só essa passagem, mas tem outra passagem que fala sobre Ciro, que Ciro seria quem derrotaria a Babilônia, que dominaria a Babilônia. E Ciro vem a ser o dominador da Babilônia. Ele toma esse reino. E ele, através da vida dele, através do decreto de Ciro, o povo judeu pode retornar até Israel para reconstruir os muros que haviam sido destruídos, as casas que haviam sido quebradas. E Ciro é essa pessoa que dá esse aval para que o povo volte à terra e volte aos seus costumes, né? E como isso mostra o controle de Deus, né? Isaías, ele profetiza sobre Ciro quando Jerusalém não havia sido destruída, quando eles ainda nem tinham sido levados para o exílio. Então, Isaías, ele traz a menção dele por revelação de Deus mesmo. Até porque o exílio foi também uma profecia sobre o povo de Jerusalém. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Então, quando foi profetizado isso, nem exilados eles estavam. Isso nos mostra que, antes da gente passar pelas situações de dificuldade das nossas vidas, antes de vivermos em cativeiros, antes de passar pelo deserto, como é um termo muito comum, né, do nosso meio cristão, usar o deserto, Deus, ele também já nos deu um libertador. Ele já nos deu uma segurança, um caminho para que voltemos a Ele, um caminho para que possamos voltar à santidade, à cidade santa, um caminho para reconstruir tudo que foi quebrado. Eu até anotei aqui, a primeira deportação foi 605 anos de Cristo. Só que a profecia foi 740 a 700 anos antes de Cristo. Então, dá mais de 100 anos de diferença da data da profecia para a data da primeira invasão que foi tirado e foi levado o povo para a Babilônia. Teve a primeira deportação 605, a segunda deportação 597 a.C. e a destruição do templo por volta de 586 a.C. Então, dá mais de 100 anos de diferença da profecia para o seu cumprimento. E aqui é um exemplo apenas, né? Ciro, o libertador de Israel. Um gentil. Deus usou nem quem era do povo em si, usou uma pessoa de fora do povo para poder trazer o povo de volta às suas origens, para conseguirem fazer essa reconstrução de Jerusalém. E eu venho te falar que Deus, ele não tem o controle apenas do passado, do que já aconteceu. Ele tem um controle atualmente das nossas vidas também. Deus sabia quem era Ciro, quem Ciro seria antes de Ciro nascer.
inclusive qual o propósito que Deus tinha para ele naquele período. Então ele também tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem o controle de tudo que vai acontecer com a gente, antes mesmo de acontecer. Seja as dificuldades, os testes, o deserto, seja a nossa liberdade, a nossa libertação. E o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Ele veio aqui para redimir os nossos pecados, para nos trazer salvação, acesso livre ao Pai. E Jesus é anunciado antes da vinda dele. Se sabia de onde ele viria, aqui no caso de Belém, que ele viria da linhagem de Davi. No próprio livro de Isaías fala sobre o sacrifício de Jesus. E quando ele é entregue na cruz, que parecia que tudo tinha dado errado, que tudo tinha fugido do controle, Deus estava apenas executando o plano que já existia anteriormente, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Ele tem o controle de todas as coisas. Por que ele não teria o controle, então, das nossas vidas? Ele tem o controle da história, ele tem o controle de reis, ele tem o controle do seu povo. Ele tem o controle das nossas vidas também. Às vezes a gente esquece do poder de Deus e de como ele sabe de tudo e está em todo lugar também. Eu sei que nós somos seres humanos e esquecemos que Deus é divindade, transcende os nossos pensamentos. Mas ele tá com o controle nas mãos de todas as coisas. Às vezes a gente quer tomar esse controle dele, mas todos os planos dele são completos. Início, meio e fim. Um exemplo muito grande disso nas nossas vidas é que toda vez que a gente termina de passar por um período difícil, que a gente para analisar toda a situação, a gente reconhece a presença de Deus naquele momento. Às vezes a gente reconhece que uma pessoa veio até a gente, fez uma oração, a gente reconhece que Deus nos serviu de alguma forma, e a gente fala, nossa, sem Deus eu não teria conseguido passar por aquilo. Só que a gente se lembra quando tudo se encerrou, que a gente já passou dessa fase. Nós temos que lembrar do controle de Deus enquanto a gente passa por situações difíceis. O povo ali deveria se lembrar de Deus quando estava no exílio, por exemplo. Se voltar para Deus nesse período de exílio e falar, Deus, nós erramos, pecamos, mas o controle deixamos nas suas mãos. Pedimos que o Senhor volte os seus olhos para nós, deixamos o controle de tudo nas suas mãos. A gente também, nos nossos momentos difíceis, precisamos voltar a Deus e falar, Deus, o controle está com o Senhor. A gente não tem que se matar de pensar em soluções, em estratégias, quando o maior estrategista que conseguiu fazer todo esse plano de salvação é o nosso Pai. Ele tem o controle de todas as coisas. Então se lembre que a cruz, que deveria ser o maior fracasso do ponto de vista humano, foi o maior plano, a maior operação de controle de todas as coisas, tudo orquestrado pelo nosso Pai do céu. Então, até em Salmos, no Salmo 139, o salmista fala, para onde de ti fugirei? Tu me achas? Tu sabes quem eu sou antes mesmo de eu existir. Deus, ele nos conhece, sabe quem somos, tem planos pra gente. Assim como Ciro, antes de existir, Deus já tinha um plano e tinha determinado algo sobre a vida dele. Deus tem um plano e determinou algo sobre a sua vida também. Ele tem um controle de todas as coisas, a gente tem que simplesmente entregar esse controle a ele, deixar que a identidade que ele criou pra nós antes de nascermos seja fortalecida em nós. A identidade ele já deu, o controle ele já tem. Nós estamos apenas que estar submetidos a tudo isso. Nos deixar submeter ao controle. E gera um desespero, porque a gente precisa depender. E a dependência, a espera, é algo que tem sido muito difícil para a nossa geração, que está acelerada, que quer resultados, que quer que tudo se resolva o mais rápido possível. É difícil sentar, às vezes, esperar, ou apenas se ajoelhar e orar. A gente quer ação, a gente quer movimento, a gente quer resultado e resposta, né? Mas é isso. Controle nas mãos de Deus significa que a nossa dependência está nele também. E o controle dele é muito melhor que o nosso controle, porque ele enxerga além, no futuro,
tudo que vai nos acontecer, enquanto a nossa visão está limitada, às vezes, a um processo que estamos vivendo, um deserto ou algo do tipo. E aí essa mensagem, Deus nos mostra que Ele tem o controle, que Ele sabe das coisas antes de acontecer, que Ele sabe o que irá acontecer. Ele é passado, presente e futuro. Então, vamos orar para que a gente consiga deixar o controle nas mãos do nosso Senhor. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo, trabalhe em nós, Deus, o depender. Trabalhe em nós a desaceleração, Senhor. Que a gente tenha a capacidade de deixar o controle das nossas vidas nas suas mãos, para que o Senhor possa agir, meu Deus. Para que o Senhor possa operar, Espírito Santo. Que a nossa fé não seja abalada por momentos específicos que estamos passando, por lutas específicas que estamos batalhando, meu Pai. Mas que a gente te reconheça, Senhor, no presente. Que a gente saiba que o Senhor já viu tudo e vê além do que a gente está vendo neste momento, meu Pai. Entregamos o controle das nossas vidas, Pai, nas suas mãos. Da nossa área financeira, Senhor, da nossa saúde, da nossa mentalidade, meu Pai, da nossa casa, Senhor, da nossa família, Espírito Santo. Que o Senhor seja o grande controlador de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, para que a gente evite sofrimentos, para que a gente evite decepções, para que a gente evite, meu Pai, viver fora daquilo que é o seu plano, fora daquilo que o Senhor nos chamou, meu Pai. Coloque a obediência nos nossos corações e que saibamos esperar no Senhor e confiar que o Senhor tem tudo na palma das suas mãos, Deus. Abençoa o restante do dia dessa pessoa, guarda essa semana dela, meu Pai. Dê sonhos e pensamentos futuros, Pai, mostrando que o Senhor já idealizou e planejou todas as coisas, Pai. É a oração que eu te faço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, terminada a palavra, a oração, vamos colocar em prática, né? O que Deus falou com você, Ele fala comigo também. E eu também vou ter que colocar em prática. Então, vamos juntos fortalecer uns aos outros em oração. Se você precisar de oração, deixe no comentário um pedido de oração. E vamos confiar que Deus sabe de todas as coisas. Um beijo, um abraço e até o próximo devocional.